Olá pessoal, salve Maria. Estamos começando aqui mais um vídeo para tratar de um assunto polêmico, espinhoso, né, a respeito das canonizações, principalmente as canonizações pós-conciliares. E hoje estou aqui hoje com o João Gabriel, né, ADM do Veritas et Sapientia, lá do Instagram. E pode se apresentar aí, João. Salve Maria a todos, é um prazer estar no canal, fazendo parte desse vídeo de suma importância. E como o senhor Gabriel bem falou, nós vamos tratar de um tema espinhoso, que é a canonização, se ela é ou não é infalível, e vamos, claro, expor à luz das análises feitas pelo exímio tomista Padre Álvaro Calderon. Então, nós esperamos que consigamos fazer uma boa exposição para que possamos sanar essas dúvidas que existem, claro, não da nossa opinião própria, mas baseado no que diz a tese, pouco conhecida, né, tanto entre continuistas, serivacantistas, ou até mesmo entre os próprios RR, por assim dizer, ou seja, os que reconhecem e resistem aos papas ditos conciliares. Perfeito. Bom, só para contextualizar aqui um pouco, né, principalmente eu e o João aí, a gente acabou trocando ideia ali, e a gente teve a ideia de gravar esse vídeo justamente porque voltou um pouco à tona dessas discussões, né, recentemente o José, o ADM lá da Caritatem, acabou postando algumas coisas, né, principalmente ali contra o pessoal da modernista ali do Santo Carona, do catequista, né, aquela laia lá, falando a respeito das canonizações infalíveis e tal, que a gente deve sentir as canonizações pós-conciliares, que a gente deve venerar, honrar João Paulo II, Pedro de Calcutá, Escrivá, etc, etc. Enfim, o José acabou postando uma opinião lá que a gente não corrobora, né, acabou falando que a infidelidade, não, ela não participa, né, nas canonizações, né, ou melhor, né, as canonizações não gozam de infidelidade. Enfim, acreditamos que é uma opinião temerária, é uma opinião perigosa de se assentir, até porque não é a opinião da maioria dos teólogos. E, enfim, muitos tradicionalistas têm essa ideia de que talvez mesmo as canonizações não sejam infalíveis. Mas, enfim, a gente vai realmente mesmo provar que as canonizações sim são objeto de infalibilidade. Né? Mas então, como vocês acabam recusando as canonizações pós-conciliares? Aí que tá, e vai ser o tema central do vídeo. Mas, enfim, só para contextualizar e dar início, né, o que é canonização. A gente vai citar aqui um artigo excelente, tá, da permanência, recomendo que vocês vejam. Esse artigo da permanência não vai tratar tanto do que a gente vai tratar aqui, a respeito da tese do Padre Caldeirão, mas ele vai dar umas pinceladas boas, né, principalmente na questão de que mudou o contexto de santidade após o Vaticano II, né, mudou o processo, enfim, a gente vai comentar um pouco sobre o processo também, né, do porquê que mudou, né, essa importância disso, mas enfim, não é o objeto do vídeo de hoje. Mas enfim, né, citando aqui o artigo. A canonização equivale, então, a um tipo de julgamento soberano e definitivo pelo qual a Igreja afirma com autoridade que tal pessoa está na glória eterna e durante sua vida praticou as virtudes sobrenaturais no grau heróico, e essa prática constitui para todos os fiéis da Igreja uma norma tão segura que nela se conformando estão assegurados de participar da salvação eterna e que todo fiel deve dar sua adesão a esses dois julgamentos, o primeiro e o segundo, e professar sua adesão tomando parte ao culto público que a Igreja vai, de hoje em diante, render ao santo canonizado para reconhecer oficialmente a heroicidade de sua virtude. O santo é dado como exemplo por suas virtudes, pelo culto que lhe é dado, é a graça iminente que nós veneramos, através de sua pessoa, participaçamente da natureza de Deus. Então, tanto é que, né, o santo pós-canonizado vai entrar no calendário litúrgico, ele vai ter igrejas ali construídas em seu nome, né, vai ter missas, né, em honra à memória do santo. Né. E, enfim, aqui para a gente reforçar nossa opinião, novamente, aí, a respeito da integridade das canonizações, vamos fazer algumas citações também. O pessoal acabou se esquecendo disso aqui, né? São Tomás vai falar o seguinte: dado que a honra que prestamos aos santos, em certo sentido, é uma profissão de fé, isto é, uma crença na glória dos santos, devemos piamente crer que, nesse assunto, também o juízo da Igreja está livre de erro. Santo Afonso Maria de Ligório. Supor que nesse ponto a Igreja é falível seria incidir em culpa e heresia, como dizem São Boaventura, Bellarmino e outros. O momento está próximo de heresia, segundo Soares, Azor, Lotte e outros. Porque o Sumo Pontífice, como diz São Tomás, ao canonizar os santos, é de modo particular guiado pela inspiração infalível do Espírito Santo. Né? Tem um documento, né, um livro de Bento XIV também, incrível, na época ele não era papa ainda, ele era cardeal, mas esse livro basicamente formalizou e padronizou, né, toda a questão do processo de canonização, né, porque ele detalha ali muito bem ali todo o processo, o que deve ser feito ali para o candidato ser aprovado e o seu processo continuar dando seguimento. Né. Vai falar aqui também, né, futuro Papa Bento XVI, né, de servorum Dei Beatificone et Beatorum Canonizatione, é sentença comum dos teólogos e dos canonistas que o Sumo Pontífice não pode errar na canonização dos santos. Né. Acho que está bem claro isso. Né. Enfim, tá. Provamos isso aí, enfim, né? Já deu seguridade aí, citamos São Tomás, Santo Afonso, tem outros doutores aí também que, enfim, a gente vai estar citando aqui para ser breve, né? Para ser mais rápido. Mas enfim, tá. E agora, a gente cai num dilema, né? Como que as canonizações são infalíveis e temos essas canonizações aí duvidosas, ilegítimas, né? Do Vaticano II, que claramente canoniza aí modernistas, comunistas, como tudo aí.
E, bom, é o que a gente vai tratar aqui. João, quer falar alguma coisa? Então, como você bem citou, São Tomás de Aquino e Santo Afonso Maria de Ligório, que são dois teólogos e santos que gozam de muito prestígio na igreja, afirmam que a canonização dos santos são infalíveis. E pelo fato de haver dois doutores da igreja afirmando uma mesma sentença, já é um fato que comprova que de fato o são. No entanto, é muito importante nós também nos atermos às opiniões teológicas pós-Concílio Vaticano I, porque foi no Concílio Vaticano I que se definiu o dogma da infalibilidade do Papa. Então, os teólogos que dizem a mesma sentença em nome do Vaticano I gozam de prestígio maior justamente pela virtude do dogma proclamado e por falar em nome desse dogma do Vaticano I. Então, nós podemos citar inúmeros teólogos, como por exemplo o Michael Chalmers, que diz, abre aspas, atualmente, ou seja, depois do Concílio Vaticano I, é também doutrina comum dos teólogos que a Igreja é infalível na canonização dos santos, isto é, no juízo definitivo de que o homem goza da visão beatífica de Deus e pode ser venerado em toda a Igreja como santo. Fecha aspas. Então aqui nós temos, primeiro, uma citação muito importante de um teólogo de peso afirmando a infalibilidade em nome da doutrina católica da canonização dos santos. Nós podemos citar também Luit Ott, no seu Manual de Teologia Dogmática, após o Concílio Vaticano I, também, dizendo que, abre aspas, a canonização dos santos, isto é, o julgamento final de um membro da Igreja que foi recebido na bem-aventurança eterna, deve ser objeto de veneração pública. Fecha aspas. Ou seja, a partir do momento em que a Igreja decreta tal pessoa é santa, nós devemos ter por objeto de veneração pública. E, diz São Tomás de Aquino, no Contra Repugnantes, a ninguém é lícito, sem perigo de seu estado, desafiar as divinas constituições ou decretos, o que se encaixa também com a canonização da sede apostólica. Então, nós podemos concluir, por meio de citações pré- e pós-Concílio Vaticano I, a infalibilidade dessa matéria. E eu posso citar outros teólogos, como, por exemplo, um teólogo chamado Zeitstriff, eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, mas ele vai dizer: a dificuldade do problema está em encontrar um teste verdadeiramente satisfatório desta infalibilidade, cuja existência é afirmada. Essa citação é do século XIX e por isso é muito importante, porque representa o sentido comum dos teólogos pós-Concílio Vaticano I. Então ele vai continuar dizendo: a canonização toca o limite extremo, ou seja, é de suma importância, do campo de decisões infalíveis. Não é tão fácil de estabelecer de forma clara e provatória que ela, em sua totalidade, se enquadre no âmbito da infalibilidade da Igreja. Então, nós podemos citar também um teólogo muito renomado em todos os meios atualmente, o Salaverry, na sua Sacra Teologia, dizendo que, abre aspas, a infalibilidade da Igreja se estende às leis eclesiásticas aprovadas para a Igreja Universal e também para a direção do culto da vida cristã. Ou seja, a partir do momento em que nós temos no calendário um santo, nós devemos tê-lo como objeto de veneração pública. Então, nós podemos concluir que, abre aspas, para Wens Vidal, os pontífices são infalíveis na elaboração das leis universais que concernem a disciplina eclesiástica, disciplina moral, de fé, etc. De maneira que estas jamais podem estabelecer nada que vá contra a fé e a moral, e ainda que não alcancem o supremo grau da prudência, ou seja, mesmo na hipótese, o que é falso, das canonizações não serem infalíveis, ainda que não alcance o supremo grau da prudência, nós devemos tê-la como de fé. Ou seja, nós devemos obedecer se imposta como sententia deferir definita, com intenção de definição, de estabelecer uma lei eclesiástica de veneração pública. Então nós podemos concluir que, considerada per se,
Ou seja, por si mesma, as canonizações são infalíveis. Perfeito. Certo. Bom, né? Como eu acabei falando ali, né? Como que a gente vai conciliar isso aí com essas canonizações pós-conciliares? São plenamente duvidosas. E, bom, óbvio, né? A gente vai aqui levantar aqui a tese do Padre Caldeirão. E a gente vai dar ênfase aqui, principalmente no artigo 4º, tá? Né? Se o magistério conciliar não compromete sua autoridade de modo indireto, né? Ou aquela famosa questão da infalibilidade negativa da igreja, até porque isso também é um assunto tratado também entre sedevacantistas, né? Sobre essa questão da infalibilidade negativa da igreja. E, enfim, o primeiro artigo, né? O primeiro artigo da tese do Padre Caldeirão, ele vai acabar discutindo, né? Se o magistério conciliar não é infalível, né? Ele vai realmente mesmo provar ali por A mais B, por N citações. Bom, assim, é o seguinte, pessoal. O livro tem 500 páginas, tá? Não tem como ficar falando muito aqui. Então, assim, vai ser resumo, 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 entendeu? Então, enfim. Primeiro artigo aqui, né? Se o magistério conciliar não é infalível, ele vai provar com várias citações, falas né, dos próprios papas conciliares de João XXIII, Paulo VI, que o concílio não quis engajar a infalibilidade, e ele vai acabar falando das 4 constituições vaticanas, né, que deve querer engajar, deve ter essa intenção de engajar a infalibilidade. No segundo artigo, ele vai tratar, né, se o magistério conciliar pode ser posto em discussão. Então ele vai falar muito sobre essa questão do diálogo, né, que Paulo VI também acabou promovendo, João Paulo II promoveu também com aquela criação da CTI, né, a Comissão Teológica Internacional, etc. Vai acabar falando e provando outros pontos, né. No artigo 3º, ele vai tratar se o magistério conciliar não tem nenhum grau de autoridade, né, e realmente ele vai acabar chegando na conclusão ali que o magistério conciliar não tem infalibilidade nem extraordinária, nem ordinária, senão naquilo que toca já ao que é de fé de outros tempos, né, vamos dizer assim, que já foi definido solenemente em outros tempos. E o quarto artigo, que é o que a gente vai tratar aqui agora, que é o objeto das canonizações, a gente pode assim dizer, e outros objetos como as leis litúrgicas, leis disciplinares, o novo Código de Direito Canônico, o novo Catecismo, leis eclesiásticas, eu falei, regras de ordem religiosa, e aparições, favores celestiais, né, aparições e favores celestiais, né, que o Padre Caldeirão coloca aqui, e também aprovação de movimentos eclesiásticos, né, como, deixa eu pensar, como a NCC, por exemplo, né, como a NCC, ou, sei lá, Shalom, essa A laia aí própria Canção neoprotestante aí da Nova, né, que igreja. é tão amada. Enfim, esse é o principal objeto que essa parte aqui da candeia se trata, tá? E outra, pessoal, é o que eu falei, entendeu? Assim, poxa, quer pegar uma síntese completa ali do que é basicamente o pensamento tradicionalista? Leiam Candeia debaixo da Alquíria. Não tem escapatório, pessoal. Leiam Candeia debaixo da Alquíria. É importantíssimo isso aqui. Mas enfim, vamos lá. Como a gente falou, né, as canonizações elas são infalíveis, e o Padre Caldeirão ele vai falar uma coisa muito interessante de que as canonizações elas são, de certa forma, matéria de doutrina, né, matéria doutrinal. Então ele vai falar até o seguinte aqui, né? O decreto pontifício de canonização, portanto, enquanto julgue os fatos concretos da vida de um santo e tem como fim imediato permitir-se o culto público, não deixa de ter uma formalidade doutrinal e uma última finalidade magisterial. Por isso os papas os redigiram à maneira das solenes definições dogmáticas. Né? Aí tem até uma nota de rodapé aqui, que é interessantíssimo isso aqui, porque ele vai comparar aqui a definição, quer ver? Aqui, né, a definição, na verdade não, né, falei errado aqui. Compara-se a fórmula de canonização usada por Clemente XI, citada por Bento XIV, né, em De Servorum Dei Hebetic Forum, com a fórmula da definição dogmática da Imaculada Conceição. Né? Então, realmente ali, esse ato magisterial da Imaculada Conceição, né, ele tem ali as mesmas palavras que o mesmo decreto também de canonização que outros papas já o fizeram. Né? Então, olhem para você ver mesmo o peso, né, a autoridade, a importância que tem o decreto da canonização. Pio XI usou isso, Pio XII usou isso. Se não me engano, Papa Pio XII usou algo também como declaramos e definimos na canonização de São Pio X também, né, ali no decreto, no documento que ele acaba falando das virtudes de São Pio X e tal. Então, para começar é isso. Né? Enfim, como alguns aqui imagino que já conheçam, porque, querendo ou não, a tese do Padre Caldeirão é a síntese, basicamente, do pensamento tradicional como um todo, de que não obedecemos ao Vaticano II porque ele não obriga. Né? Ele não obriga. Ele não enganjou a infalibilidade, ele não obriga.
enfim, óbvio, o Padre Caldeirão ele vai se estender muito mais, aí vai comentar muito mais à luz do tomismo, que ele é genial nisso, do porquê disso. Mas enfim, agora, como a gente acabou falando aqui, que a canonização ela é matéria, né, ela é objeto ali do magistério da igreja. Se o magistério da igreja ele tem essa deficiência de não impor, né, do liberalismo, essa deficiência do liberalismo, do subjetivismo, né, todo o resto ele vai ter a mesma deficiência, né? É como se o magistério fosse a fonte, né, ali de todos os atos eclesiásticos, do governo eclesiástico como um todo, né? E se o magistério está deficiente, todo o resto vai estar. Então, assim, isso aí cabe até outros vídeos a se fazer, né? Então, por exemplo, leis litúrgicas. Porque, assim, pessoal, todo mundo aqui sabe, eu imagino que esteja vendo o vídeo aí, que seja tradicionalista principalmente, todo mundo sabe que continuismo e celibatismo são praticamente duas faces da mesma moeda, né? O continuismo ele vai obedecer cegamente, porque tudo é infalível e quando acabou. O celibatismo vai invalidar tudo, porque tudo deve ser infalível, e não é, evidentemente não é, até porque são erros. Então, logo, é tudo inválido, é tudo ilegítimo, acabou, etc. Né? Aqui, o cerne da nossa questão é justamente ver tudo isso que está acontecendo na igreja, né? E realmente mesmo procurar ali uma, como que eu posso dizer, né? Uma solução que não vá a esses dois extremos, né? Porque obediência cega é pecado, né? E vamos dizer que se essa revolta, principalmente contra as autoridades, ela também é um erro, é um grave erro, né? Cai também no anátema do Concílio de Constantinopla. Enfim, não é a opinião de São Roberto Bellarmino, não é a opinião de Santa Afonso Maria de Ligório, não é a opinião de São Francisco de Sales. Mas enfim, o João quer falar alguma coisa aí? Pode-se dizer que a tese do padre Calderon separa o joio do trigo, numa situação muito complexa, digamos. Perfeito, Porque perfeito. ele vai analisar o próprio Concílio Vaticano II, né? Ou seja, ele vai dizer quod quid est, aquilo que a coisa é, né? Uhum. E vai aplicar em cada aspecto, tanto no liberalismo e do diálogo, que é subsequente ao liberalismo, e, portanto, autoridade perdida, direta e indiretamente, por via do liberalismo e do diálogo instaurado. Uhum. Então, nós podemos dizer que o defeito do magistério conciliar é, mais estritamente falando, do próprio princípio. E nós podemos colocar como de fundamental importância a questão do princípio. E o próprio padre Álvaro Calderon, no livro Prometeu, a Religião do Homem, vai dizer: se a definição for boa, ou seja, se o princípio for bom, abarcará em suas partes as causas principais da coisa, iluminando, assim, as suas demais propriedades e consequências. Então, ou seja, se o princípio for mal, tende a, portanto, ser o contrário. Tende a ser algo ruim. Então, por isso que São Tomás de Aquino, na primeira parte da Suma Teológica, na questão 93, artigo 7, vai dizer: toda ciência virtute principiora continetur, ou seja, toda ciência ou coisa está contida principalmente nos princípios das quais ela parte. Então, se o princípio do magistério conciliar é o liberalismo, é o vício liberal, todos os atos do dito magistério estará imbuído de liberalismo e, por causa do próprio liberalismo, privado de toda e qualquer autoridade. Então, podemos repetir, junto com o proeme do doente da essência de São Tomás de Aquino, quia parvus erro in principio magnus est infini. Um pequeno erro no princípio, o liberalismo, o diálogo, torna-se grande no fim. Ou seja, estende-se às leis litúrgicas, às leis universais, morais, etc. Então, nós precisamos, primeiramente, querer entender com total claridade a própria tese exposta pelo padre Calderon. E Perfeito, nós perfeito. precisamos compreender essa essência, por assim dizer, que é o liberalismo do magistério conciliar. Então, muitas pessoas elas se recusam a querer separar o joio do trigo, a querer compreender a situação complexa e acabam recorrendo para os dois extremos, né? Ao Uhum. continuismo, afirmando que, pelo Papa ser infalível, como você bem disse, não pode errar e, portanto, o Concílio Vaticano II e o magistério conciliar é infalível, e os sede-vacantistas, que afirmam a mesma verdade. Ou seja, que a igreja é infalível e ensinando erros. Bom, não é igreja, não pode ser infalível,
Mas o que o padre Caldeirão propõe é justamente o que ele diz, respondendo ao padre Bernard Lutyens. Ele vai dizer que, abre aspas, entre a vertigem do sedevacantismo e a perplexidade da obediência, há lugar para a lúcida e católica resistência que Dom Lefebvre nos ensinou. Então, nós precisamos querer compreender a tese do padre Caldeirão. E qual é a tese do padre Caldeirão? Como o Gabriel bem disse, nós vamos procurar não nos estender tanto. Ele já expôs brevemente como se dá, ou seja, os artigos separados, e nós podemos dizer, num resumo, dizendo que o magistério conciliar ele não é infalível. Ele não é infalível porque, e estou lendo o resumo que fiz, as atitudes liberais impedem, por perca de noção das coisas, infalibilidade. Então, o magistério conciliar adotou teoricamente e passou à prática o liberalismo. Logo, não é infalível. Então, o padre Caldeirão, claro, que ele, no primeiro artigo, expõe com muito mais maestria, muito mais detalhes. Mas essa é a conclusão. As premissas devem ser estudadas. Então, nós podemos dizer que, por não ser infalível, e por eles próprios afirmarem que não engajaram a infalibilidade, o magistério conciliar pode ser posto em discussão. Por quê? Por não ser infalível e não impor suas novidades e ter como fundamento de magistério o diálogo, pode haver discussão e resistência in facie, ou seja, in facie, resistir em face, como fez São Paulo apóstolo a São Pedro, em Gálatas. Então, o magistério conciliar, por via do que já foi dito, não tem nenhum grau de autoridade. Por não ser infalível, por causa do liberalismo e pelo in persona populi Dei, ou seja, não se ensina mais in persona Christi, o que é a primeira condição vaticana, garantindo, portanto, a segunda, a terceira e a quarta, mas in persona populi Dei, ou seja, na pessoa do povo de Deus, por causa do suposto grau de infalibilidade do sensus fidei. Então, por isso, pode ser posto em discussão por causa do novo método dialogal. E conclui-se que não possui, de fato, nenhum grau de autoridade. Então, há por isso a renúncia da principal potestade da Igreja, que é a potestas docendi, e, por consequência, a potestas regendi, que é a privação da autoridade disciplinar. Então, uma coisa que marquei com muita convicção e com muita certeza é, abre aspas, se não discerne com certeza o que acontece, não pode imperar com firmeza. Então, se o liberal não impõe a ninguém seu pensamento, ou seja, a potestas docendi, não impõe a ninguém sua vontade, a potestas regendi. Então, se não é infalível em seu objeto primário, o objeto primário é ensinar a doutrina, né? Tampouco pode ser em seu objeto secundário. Então, as canonizações, as leis litúrgicas, canônicas, aprovação de devoções, institutos e aparições, etc. Então, pelo fato de não cumprirem as condições vaticanas que garantem a infalibilidade, que podem ser alcançadas tanto extraordinária quanto ordinariamente, eles não alcançam a primeira finalidade do, pode-se dizer, magistério, o objeto primário, e se não atinge a primeira, não pode chegar à segunda, e também não pode chegar à terceira, que é a santificação dos fiéis. Então, nós podemos concluir. Se os papas, ou o próprio Concílio Vaticano II, tivessem assumido a autoridade que tem de Cristo, seus atos seriam da Igreja, porque eles falariam em persona Christi. E não teria erros, porque garantiria a infalibilidade e assistência divina do Espírito Santo. Do contrário, adotaram uma atitude liberal, renunciando à própria autoridade. Ou seja, já renuncia ao Concílio Vaticano I, afirmando que para haver infalibilidade deve ter, ou seja, um pronunciamento com que o Papa utilize o seu poder. Assim, eles erraram privado e pessoalmente, e não a Igreja enquanto tal. Então, nós podemos concluir que mesmo diante de tantos erros, que mesmo diante de tantas heresias, a Igreja, substancialmente falando, segue sem mácula, infalível e indefectível, diante da apostasia geral. Então esse é o resumo geral, né? Se vicia o objeto primário da Igreja,
que é a potestas docente, ou seja, o poder de ensinar, ele não pode, portanto, ser infalível e vicia, pelo mesmo fato, a potestas regendi, que é o poder de reger os fiéis, e se não ensina a verdade, e se não rege segundo essa verdade, eles não podem, portanto, ter a potestas santificandi, o poder de santificar os fiéis. Então se conclui que o magistério conciliar não é infalível, que ele não impõe suas autoridades por causa do diálogo expresso em Ecclesiam Sua do Paulo VI, e por isso não compromete a infalibilidade nem de modo direto e nem de modo indireto. Perfeito. Bom, como você falou aí mesmo, né, sobre essa questão da potestas docente e potestas regendi, e acerca dos princípios, né, que São Tomás falou, São Tomás também diz, né, um pequeno erro nos princípios, né, vai ocasionar grandes erros ali nas conclusões. Então, o cerne, né, o centro ali dessa questão toda é que, como eu já falei, né, o magistério ele está deficiente, todo o resto vai padecer da mesma deficiência, né? Até porque também, né, tem todo esse giro liberal, né, democrático que teve na igreja, o princípio da colegialidade, é, aqui, né, como a gente está se atentando aqui às canonizações, né, o processo mudou completamente, né, não foi nenhuma reforma, né, foi uma deforma, né, tem toda essa questão também do sensus fidei, né, de que é o povo ali que manda, né, se tá na cabeça do povo ali, aquilo ali, se é uma coisa que o povo crê, então já seria válido, legítimo, né, não tenho dúvidas nenhuma que muitas canonizações ali foram feitas ali por causa de questões locais, né, de que o povo acreditava, né, até algumas próprias aparições aí que são que são duvidosas aí acabaram sendo é, canonizadas, né, entre aspas assim pela igreja, né, aprovadas entre aspas assim pela igreja, né, pós-conciliar. E enfim, óbvio, tudo isso não escapa dessa questão do sensus fidei, né, que o Vaticano II corrompeu totalmente, né, e é a concepção modernista, né, do sensus fidei. Mas enfim, Exatamente, porque existe a verdadeira noção, né? Um poder sim, sim, emana de Deus para o Papa, do Papa ao Bispo, e do Bispo à Igreja dissente. Né? Então, isso aqui está expresso na teologia tradicional. Inclusive, o Padre Caldeirão coloca dois teólogos a respeito disso nos apêndices de sua obra, mas eles invertem esses princípios, né? Como diria a alta teologia clássica, né? sim, Uma sim. heresia, ela só se sustenta por causa da minha verdade que ela adota. É, praticamente Então, isso mesmo. então eles pegam muito isso, né? Eles usam, por exemplo, de forma errada a questão do subsistit para dizer que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo, mas subsiste na Igreja de Cristo. Eles pegam conceitos tradicionais, fazem uma bagunça só para dar a impressão de que está em continuidade. Né? Então, é muito complicado você conversar com uma pessoa que não quer entender que de fato houve, pode-se dizer, uma intenção contrária, né, de perverter toda a doutrina tradicional em prol da, da doutrina modernista do Concílio Vaticano II. Sim, e até retomando essa questão que você falou, né, do poder de ensinar, santificar e reger, né, o Padre Caldeirão ele dá essa, essa noção aqui também naquele livro famoso dele do Reino de Deus. Vou ler daqui a pouquinho, mas enfim, até falando aqui sobre esse poder de ensinar da igreja, né, o Padre Caldeirão diz o seguinte, né, abre aspas, antes de subir aos céus, Jesus Cristo comunicou essa tripla potestade a seus apóstolos, com São Pedro à cabeça. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos mandei. Deu-lhes, então, o poder de ensinar como doutores, santificar como sacerdotes pelos sacramentos e reger como reis, ainda que somente em ordem aos bens estritamente espirituais. Né, ele vai tratar um pouco sobre isso aqui também, um pouco mais para frente, e no Reino de Deus, que é o que eu vou ler aqui agora, até porque a gente pode fazer essa analogia, né, entre o poder eclesiástico e o poder civil. Né, é próprio da analogia tratar de coisas diferentes. Ele vai acabar falando aqui, né, os elementos da autoridade social. O governo ele vai ter autoridade intelectual, vamos dizer, né, autoridade moral e autoridade social. E isso é análogo com essa questão do poder de ensinar, santificar e reger da autoridade eclesiástica. Né? Aqui, novamente aqui na candeia, né, ele vai falar o seguinte: como, porém, a ordem das ações é inversa à ordem dos fins, embora seja necessário primeiro crer e depois amar para então agir, também é verdade que pela ação se chega à plenitude da caridade,
e por esta há a plenitude da contemplação. Por isso, embora primeiro seja preciso ensinar, depois santificar e finalmente governar, o bom governo alcança o fim da santificação e esta o fim do magistério na contemplação da verdade face a face. Então, novamente, é análogo, não sei dizer, não sei se encaixaria perfeitamente nesse exemplo que vou dar, mas é análogo ali à questão da Santíssima Trindade, né? Temos Deus Pai, Deus Pai gerou o Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e dessas duas relações, né, dessa relação entre os dois, né, dessas duas pessoas da Santíssima Trindade, né, é, eu não lembro a linguagem tomista que São Tomás usa, mas se eu não me engano é aspiração, né? E aí dessa aspiração nasce, ou é gerado, ou melhor, é aspirado o Espírito Santo. Então é mais ou menos isso. A fé comanda, em analogia também às virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Então, magistério, santificar e reger, né? Governar, tá? Então, novamente, se o primeiro, se os princípios, se o magistério, se o poder de ensinar está corrompido, todo o resto estará. Então, novamente, por isso que aqui a gente acaba não caindo nessa questão da inferior negativa da igreja, não sei, como eu já ouvi também de alguns cerebracartistas aí, né, que a tese do Padre Caldeirão cai nisso. Porque justamente o artigo 4º ele literalmente respondendo isso, né. Só para citar aqui também, nessa parte do reino de Deus, né, ele fala o seguinte: para cumprir a função de ensinar, a autoridade deve ter como elemento primeiro e fundamental a autoridade intelectual, ou seja, a autoridade de ensinar, né. Só para fazer analogia aqui, tá? Enfim, continuando. Por onde alcança a potestade de mover as inteligências, para cumprir com a função de orientar os corações ao bem comum, a concórdia social, deve ter como segundo elemento a autoridade moral, ou seja, santificar as pessoas. Somente então poderá cumprir com sua função de ordenar as ações para procurar o bem comum, potestade esta de governo que se funda no que se entende como autoridade social. E de fato mesmo, as pessoas obedecerem, né? O governo de fato governar as pessoas. E no próprio Todavia, catecismo de São Pio X, que, como eu já disse, é algo que é muito simples, ele coloca justamente essa ordem que nós estamos colocando. Por exemplo, no parágrafo 172, ele vai dizer: somos obrigados a acreditar em todas. Ele não restringe a declaração solene, ele não restringe a nada. Ele diz: somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a igreja ensina. Que ele vai dizer que sim. O segundo, ele vai dizer: somos obrigados também a fazer tudo o que a igreja manda. Ele vai dizer que sim. E na terceira ele vai dizer: pode enganar-se a igreja nas coisas que nos propõem para crermos? Ele vai dizer que não. Então, quando ele pergunta se nós precisamos, se nós somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a igreja ensina, ele se refere a potestas docendi. Ao falar sobre o que a igreja manda, ele se refere a potestas regendi, colocando a potestas regendi como submissa a potestas docendi, né? E colocando o poder de santificação por virtude, ou seja, por força, tanto do potestas docendi quanto da potestas regendi. Então, se você vicia o pilar, o principal do magistério, que é ensinar a verdade, você vicia todo o resto. E é esse o ponto central da tese do Padre Caldeirão. Sim, porque tudo está vinculado à questão do magistério. Exatamente. Então, se o magistério, que é o que o Padre Caldeirão prova nos 3 últimos artigos, está corrompido, está deficiente, está viciado no liberalismo, todo o resto vai estar. Entendeu? Exatamente. As pessoas podem pensar: mas é simples. Primeiro, não é simples porque cada artigo apresenta a sua exposição. Sim, não, mas deixa eu chegar nas conclusões, né? Exatamente. Então, uma coisa é o resultado do cálculo, por assim dizer. Outra coisa é fazer o cálculo, né? Um cálculo muito difícil. É isso que o Padre Caldeirão faz. Ele faz uma análise e conclui um fato evidente, um fato que pode ser tido como uma conclusão. Pode observar, entende? E a gente pode observar, como você até citou ali, a tese do Padre Caldeirão é praticamente a síntese do pensamento tradicional aí, desde a época de Dona Fé. Uhum. E só falando, né, sobre a questão da simplificação, não é simples, mas suponhando que seja simples, o próprio Padre Caldeirão responde no Prometeu. Ele vai dizer: na maioria dos casos pode ser verdade que quem muito simplifica, muito mente. Mas nem sempre é assim. Por quê? Porque toda a realidade tem com efeito um único princípio, que é Deus, nosso Senhor.
E essa tendência suspeita do intelecto humano para tudo reduzir não é nada mais que o hábitos da sabedoria. Então, que trata de aparecer. Quando as coisas são vistas às luzes dos verdadeiros princípios teológicos, então tornam-se muito simples, tendendo a mostrarem-se tão simples como Deus, né? O esse simpliciter. Então, Perfeito. essa é a conclusão, entende? Se você conclui que o magistério é liberal, como admitem os próprios sede-vacantistas, você deve analisar os outros artigos, né, à luz desse princípio. Então, é uma tese que tem o por definitivo, né, que é uma tese que esclarece todas as dúvidas, como conciliar a indefectibilidade e a infalibilidade da igreja, né, nos dias de hoje. Entende? Porque se Perfeito. você não conhece a tese do Padre Calderon, você acaba, querendo ou não, caindo nas garras dos sede-vacantistas quando eles lhe chamam de galicano. Né? Querendo ou De não. fato, os caras chegam com várias citações de teólogos, etc. E o pessoal acaba se confundindo. Principalmente quando vão falar acerca da posição deles, né? Principalmente o pessoal totalista, com respeito a São Roberto Bellarmino, né? Essa questão do ipso facto, né? Enfim, tudo mal interpretado por eles. Enfim, teologia freestyle, né? Infelizmente. Mas, enfim. Até continuando aqui, no Reino de Deus, né? Citação. Padre Cadrão continua aqui, né? Todavia, como se segue do que estamos dizendo, não é preciso entender a autoridade social como um terceiro elemento que se agrega aos anteriores, mas antes como incluindo os anteriores como partes mais formais suas. A autoridade social é mais formalmente uma espécie de autoridade intelectual carregada de uma especial autoridade moral que se ordena ao governo da comunidade. Enfim, isso aqui é do reino de Deus, é algo muito mais, vamos dizer, antinaturalista, para tratar sobre a questão da ordem natural, da ordem sobrenatural, da ordem política e da ordem eclesiástica, mas ele também trata sobre isso também na Candeia. Né? Ele fala o seguinte: o primeiro cuidado da autoridade política deve ser a educação dos súditos, entendida de maneira geral como formação intelectual e moral, o que implica um poder de magistério e de santificação, mas como fim último do homem sobrenatural. Os chefes políticos devem cumprir esses deveres de maneira subordinada à Igreja. Não se pode alcançar verdadeira sabedoria se as inteligências não forem iluminadas pela revelação, nem se pode alcançar a virtude se as vontades não forem retificadas pela graça comunicada pelos sacramentos. E com súditos sem sabedoria, nem virtude, quem pode governar? Né? Ele vai acabar até discorrendo um pouco aqui sobre o caos que é a democracia. Né? Mas enfim, continuando. Eu vou deixar aqui no vídeo uma tabelinha aqui que tem na Candeia, tá? Falando a divisão das ações hierárquicas em razão do seu compromisso doutrinal, que vamos se aprofundar um pouco mais nisso aqui agora, né? Principalmente a respeito do quarto artigo. Né? Essas ações do governo, né, vinculadas ao poder doutrinal, ao poder do magistério da igreja ali, e que realmente mesmo como que o governo pós-conciliar ele é maquiavélico, vamos dizer, né? Porque ele diz uma coisa e faz outra, até porque o padre Caldeirão ele vai até ironizar um pouco disso, né? Ele vai falar, né? O mais ecumênico rabino é mais bem-vindo em Roma do que o isolado e resistente Dom Lefebvre. Né? Ele vai ironizar um pouco disso também. Bom, lá para a página 228 da Candeia, eu vou deixar aí a tabelinha enquanto roda, enquanto eu falo isso aqui. Bom, tem um subtítulo aqui que ele vai tratar sobre isso e vai dizer o seguinte: divisão dos atos de governo eclesiástico em razão do seu compromisso doutrinal. Dissemos que os atos de governo em sentido estrito se distinguem dos de magistério porque estes têm um objeto especulativo e aquele um objeto prático. Mas não fomos precisos, porque o magistério também tem um aspecto prático e o governo um aspecto especulativo. O ato de magistério, ensina São Tomás, tem dois objetos: a matéria de que trata e os discípulos por instruir. Esse segundo objeto é puramente prático. O primeiro pode ser puramente especulativo ou pode ser prático quanto ao fim, como quando se ensina matérias morais ordenadas a dirigir a ação. Né? Então vamos lá. O ato de governo tem como objeto dirigir a ação dos súditos, seja estabelecendo leis mais ou menos universais ou imperando ações concretas, mas deve cuidar também de instruir devidamente o intelecto do súdito acerca do que se deve fazer. Então vamos lá. Atos de magistério, né? Os mais universais, vamos assim dizer, né? Definições dogmáticas e cíclicas doutrinais. Os menos universais são discursos doutrinais ou morais, né? Discursos, locuções, mensagens no rádio, né? Alguma mensagem, algum sermão ali que o Papa dá.
e os bem particulares ali, questões de opinião do Papa, alguma coisa, né? Apreciações políticas, históricas ou científicas, né? Como até aquela polêmica lá, né, que tem entre Papa Pio XII e a questão da evolução, do Big Bang e tal, enfim. Aí agora, os atos de governo, né? Relativos à doutrina. Atos de governo relativo à doutrina. Dos mais universais. Profissão de fé católica, cânones das escrituras, dogmas, né? Os menos universais. Ele dá um exemplo aqui, né, dos decretos para os armênios, né, a respeito do genocídio. Foquemos na profissão de fé católica, leis mais universais dos atos de governo. Isso é muito importante. Uhum. Aqui, novamente, né, decretos para os armênios. Né? Ele dá o exemplo dos decretos para os armênios daquela situação lá do Concílio de Florença, que os armênios acreditavam que parece que eles tinham para a matéria, né, da ordenação era uma coisa, mas o Concílio de Florença acabou decretando outra coisa para os armênios. E as mais particulares, né, há uma condenação de Rosmini, uma condenação de um herege. Né? Ele dá o exemplo aqui da condenação de Rosmini. Continuando, atos de governo, né, relativos ao culto, mais universais, sacramentos e os sacramentais, os menos universais, o cânone romano e outros ritos litúrgicos, os particulares, são canonizações e as relíquias. Né? Enfim, e aí, novamente, né, um ato de governo, né, que o Padre Caldeirão está expondo aqui, vinculado a um ato de magistério. Né, como a gente já falou ali, né, sob certo aspecto, a canonização ela é um objeto de magistério. E relativo a tudo mais, né? Os mais universais, cânones gerais, menos universais, regras religiosas e particulares, fatos dogmáticos, aparições ou movimentos eclesiásticos. Quer comentar alguma coisa, ô João? Não, perfeito. Apenas só reforçar a questão do maquiavelismo, né? Do magistério Uhum, conciliar. Porque, como já se disse, o vício principal deles vicia todo o resto. Então, uhum, até uma própria frase do Padre Caldeirão, né? Não é mais na modernidade e no próprio seio da Igreja Conciliar a sabedoria, ou seja, a verdade, Deus que justifica a ação. É a ação que justifica a ideologia. Então, nós podemos dizer que o Concílio Vaticano II ele utiliza o método maquiavélico a partir do momento em que ele quer se adequar ao homem moderno, invertendo a relação entre doutrina e disciplina. Então, é isso que o padre Caldeirão ressalta sobre a questão do maquiavelismo conciliar. Isso é algo evidente. uhum, perfeito. Bom, e até para a gente acabar concluindo aqui, encerrando essa questão, vou pegar aqui a partir da conclusão mesmo, onde ele chega lá na página 261. Aliás, isso aqui é a edição da Castela, tá? O pessoal que tiver outra edição aí e não estiver encontrando, tá? A edição da Castela que eu e o João a gente está usando aqui da Candeia, tá bom? Enfim, lá na página 261, né, para conclusão aqui, né, a autoridade dos atos do governo conciliar, ele vai dizer o seguinte, né? Abre aspas, as disposições do governo eclesiástico, em particular, são vivas ou válidas na medida em que são informadas pela doutrina revelada. O Concílio Vaticano I assinala claramente que o magistério do Papa deve estar subordinado à revelação. Tem uma nota aqui, e ele vai citar a Pastor Eternos, né, do Vaticano I, onde vai dizer o seguinte: pois não foi prometido aos sucessores de Pedro o Espírito Santo para que por revelação sua manifestasse uma nova doutrina, mas para que, com subsistência, santamente custodiassem e fielmente expusessem a revelação transmitida pelos apóstolos, ou seja, o depósito da fé. O Padre Caldeirão continua. E seu governo, a doutrina do magistério. E novamente, outra citação aqui. Assim, este carisma da verdade, da Pastor Eternos mesmo, tá? Esqueci de citar isso aí. Assim, esse carisma da verdade e da fé, nunca deficiente, foi divinamente conferido a Pedro e aos sucessores nesta cátedra, para que exercessem seu excelso cargo para a salvação de todos, para que toda a igreja de Cristo, afastada por eles do pasto venenoso do erro, se alimentassem com o da doutrina celeste, para que, eliminada a ocasião do cisma, a igreja inteira se conservasse una e apoiada em seu fundamento, né, a doutrina celeste, se mantivesse firme contra as portas do inferno. Então, E o a padre gente pode concluir, né, na resposta à terceira objeção. Não sei se você já ia chegar nesse ponto,
que é onde ele responde diretamente, né? Ele vai dizendo que, abre aspas, na aplicação dos métodos da nova pastoral, flexibilizaram-se os processos de canonização para que o prestígio dos santos areolasse a obra do Vaticano II. Então aqui já entra um defeito de intenção. Mas, Uhum. dado que as novas canonizações já não se fundam na infalível certeza de um juízo doutrinal, carecem de autoridade e, portanto, não são infalíveis. Perfeito. Enfim, continuando aqui, né, a leitura aqui, o Padre Padrão vai dizer o seguinte: mas a hierarquia conciliar, ferida pelo moderno ceticismo subjetivista, degrada a doutrina à categoria das construções humanas e pretende fundar sua autoridade na misteriosa presença ou assistência de Cristo e do Espírito Santo na comunhão vital da Igreja. Agora já não seria a verdade, a doutrina celeste, o fundamento da unidade, mas sim a unidade, o fundamento da verdade, as ideologias multicolores. O que une seria verdadeiro e falso o que divide. Porque, Araguen, ali onde há dois ou mais vitalmente unidos em nome de Cristo, ali e só ali se manifestaria a verdade. Aí ele ironiza, né? Agora o curioso, só é herege o cismático, e é cismático não o que não obedece, mas o que não convive. Por isso estaria mais na verdade o ecumênico rabino que o isolado Dom Lefebvre. Por conseguinte, essa concepção modernista da autoridade, condenada por São Pio X, quando foi proposta em teoria, se condena a si mesma agora que é posta em prática. Porque essa maneira de exercer o governo não compromete a autoridade doutrinal, e pela mesma razão, tampouco exerce a autoridade disciplinar. Não compromete a autoridade doutrinal, porque como pulverizou a rocha da doutrina na areia movediça do pluralismo teológico e cultural, já não encontra nela o fundamento necessário para o exercício do governo. Na formulação liberal, a autoridade só pode fundar-se no livre consentimento da maioria do consenso do povo de Deus, que foi adornado pela nova teologia do carisma da infalibilidade. E não exerce autoridade disciplinar, porque, por mais papa que seja o papa e por mais prelados os prelados, não podem obrigar-nos a defender novas doutrinas, aceitar modificações na matéria e na forma dos sacramentos, venerar supostos santos, etc., etc., se previamente não nos assegurarem com autoridade infalível que todas essas novidades se inscrevem devidamente na doutrina revelada. Mas ainda, já não só por nossa condição de crentes, mas simplesmente por sermos homens dotados de razão, não podem pedir-nos que ajustemos nossa conduta à dos demais com o único argumento de que não pode não ser bom o que a maioria faz. Devemos saber suficientemente que o que fazemos se ordena ao fim verdadeiro. Se em lugar de dois, se em lugar de dois são 2000 os cegos que caminham, nem por isso vem melhor o poço. Né? Mateus 15:14. A obediência cega é pecado. Então, assim, eu acho que mais claro disso aqui é impossível. Né? Eles não podem nos obrigar a sentir a novas canonizações, a uma nova liturgia, a um novo código de direito canônico. E não obrigam de fato, né? E não obrigam de fato. Isso que é importante. A novos sacramentos, a novos sacramentais, a novos ritos, a novas reformas, ou melhor, deformas, sem uma seguridade doutrinal, né? Examinada pela doutrina do magistério. Né? Pelo magistério, vamos dizer. Né? Aqui, vou até citar aqui um trecho aqui onde ele fala sobre essa questão da liturgia, né, que isso aí também caberia outro vídeo para se falar. Né. Ele vai dizer o seguinte, que é o Padre Cadeirão: se leva em conta todas essas originalidades das disposições litúrgicas conciliares, é ridículo pretender julgá-las com os critérios discernidos pelos teólogos na legislação romana anterior. Só abrir um parênteses aqui, né, eu até comentei isso aí com o João Gabriel, que muitos continuistas, até mesmo os celibatantistas também, acabam falando isso mesmo, né? Acabam pegando assim, o magistério da igreja, né? Para acabar falando do magistério de Paulo VI, João Paulo II. Assim, Até é mesmo evidente. essas citações que a gente citou, acerca da infalibilidade. Sim. Sim, é evidente que, né, a doutrina de Leão XIII, da Sapientia Christianae, na Satis Cogitum, ou São Pio X falando, etc., é óbvio que é perene, né? A gente não está aqui querendo relativizar nada, longe disso, né? Mas é interessante de ver de como o Padre Caldeirão ele julga o magistério conciliar de acordo com o que o magistério conciliar diz dele mesmo. Então não é achismo, não é palpitaria, não fontes voz da minha cabeça ou fontes voz do Padre Caldeirão. Não. De fato, é o Padre Caldeirão ali utilizando ali encíclicas, documentos, os documentos da CTI, que é praticamente um órgão anexado ali da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, né,
pós-Vaticano II, né, que antes era o Santo Ofício. Enfim, à luz da análise dele, né, é óbvio, à luz do tomismo, enfim. Então, realmente, gente, é óbvio, eu sou, assim, eu sou suspeito para falar, né, do Padre Caldeirão, já que eu sou da mesma posição, mas eu tô firmado nessa posição, realmente, eu tô convicto da nossa posição, da prudência da nossa posição, justamente pela leitura do Padre Caldeirão, né? Então, podem ter certeza, é uma defesa sem lados, assim, uma defesa sem paixão mesmo, entendeu, do Padre Caldeirão, tá? Enfim, continuando aqui, né? Como dissemos no final do artigo anterior, ou seja, no corpo todo do artigo 4º, os vícios do magistério conciliar se transferem para o seu governo e, em particular, para a legislação litúrgica por duas vias. Pela necessária dependência da disciplina com respeito à doutrina, como explicamos mais detidamente no presente artigo, uma autoridade que não discerne com certeza não pode imperar com firmeza. Ninguém, nem o Papa, nem o anjo do céu, pode obrigar os fiéis cristãos a aceitar sem prevenções uma refundição total da liturgia que, manifesta e declaradamente, corresponde a uma doutrina não só sem garantias por parte do magistério atual, mas explicitamente condenada em seus pontos principais pelo magistério anterior. Enfim, como eu falei, né, isso aqui é de liturgia, então não vou me estender muito aqui. Mas enfim, até pra gente terminar aqui, encerrar aqui, pessoal, a crise na igreja é um fato, entendeu? A crise na igreja é um fato, é uma realidade nua e crua, entendeu? Até parafraseando aqui Dom Williamson, né, ele cita um camponês sob o sol forte, com uma enxada, muito cansado, cheio de dores musculares, né? Ele não liga ali pro que um médico, pro que um fisioterapeuta vai falar, do trabalho de músculos dele, do que ele está sentindo, da sua pele, dos efeitos que o sol está dando na sua pele. Não, ele está cansado, ele quer descansar, ele quer deitar, ele quer, enfim, tomar um banho e ficar tranquilo. É análogo a isso, de certa forma, porque a crise da igreja é uma realidade. A gente vai, em 98% das paróquias, aí, estão celebrando um rito ilícito, um rito que, dados os seus princípios, eles são totalmente condenados pelo magistério anterior. Eles são frutos de uma heresia chamada modernismo, né, que São Pio X combateu até o último suspiro de sua vida, né? E enfim, pessoal, aí a gente escolhe, ou a gente vai ver tudo isso aí, que realmente cisma com toda a igreja católica do passado, cisma com toda a tradição litúrgica, doutrinária, magisterial, teológica, sacramentária, tudo, né, que cisma com tudo da igreja católica, e a gente obedece isso. Não, tá tudo bem, é isso. A gente faz essa defesa cega de tudo isso, né? Vai lá, justifica Assis, justifica missa, Novus Ordo, justifica ecumenismo, justifica pluralismo teológico, justifica, né, esse monte de modernista que foi criado cardeal, né, pela seita pós-conciliar, Henri de Lubac, o Yves Congar, o Karl Rahner quase foi, né, morreu um mês antes de ter sido criado cardeal, graças a Deus, né. Enfim, e aí, ou a gente vai virar sedevacantista. Todas as missas são ilícitas, tudo é ilícito, né? Seja, estou falando da Tridentina, óbvio, né? A missa nova é óbvio que é ilícita mesmo. Todas as missas tridentinas são ilícitas, né? Porque é unacum, é isso aí, são sacrílegas, não dão frutos. Meia dúzia de missa no Brasil é lícita, pode-se participar ativamente, sem problema de consciência, né? Então, aí a gente vai cair no escrúpulo, entendeu? De um lado a gente vai cair no laxismo, na obediência cega, na loucura modernista, porque eu já parei de tratar continuista como católico. Eu acho que já era, entendeu? Já Isso aí é passa ponto pano. pacífico, né? Como diria o Carlos Júlio. Não, Porque não tem como você ter um falso objeto de fé, né? Como expõe muito bem São Tomás de Aquino na segunda secunda da Suma Teológica e também proposto pelo Padre Calderon no apêndice sobre a infalibilidade do sensus fidei. Não há como haver um falso objeto de fé. Ou seja, o objeto de fé é aquilo que é a fé em sua total compreensão. Dado que os continuistas creem nas heresias do Vaticano II, creem no falso objeto de fé. Logo, não têm a fé e, portanto, não são católicos. Isso aí é algo evidente, entende? A gente trata eles como católicos, né, sob aquela expressão escolástica, né, secundum quid, né, sob certo aspecto, né. Mas, de fato, não são católicos, de fato, né. Dom Antônio falava, né, se você adere ao Vaticano II, se adere a essa religião conciliar, você rompeu com a Igreja Católica, de fato. Então você está falando que só os tradicionalistas são católicos. Meu filho, São Paulo Apóstolo disse que até o fim dos tempos haveria apostasia geral. Então, por mais que não fosse agora,
iria acontecer um dia. Por mais que você não Sim. aceite que a maioria dos fiéis aderem a um erro, você, uma hora ou outra, vai ter que aceitar. Nosso Senhor falou, Entende? por acaso, quando o Filho do Homem voltar, Achar achareis fé na certo, terra? né? Ele Exato. disse isso, Nosso Senhor disse isso. Vamos dizer assim, a apostasia geral do mundo, da igreja como um todo, vamos dizer, ela está prevista na Bíblia. Não é nenhuma loucura falar que as autoridades da igreja estão errando. Então, assim, E detalhe, até. e detalhe, Ah, as pessoas podem objetar, mas se fala da apostasia dos fiéis. Mas como haviam de apostatar os fiéis com pastores que confirmassem na fé e santificassem? sim, perfeito. É exatamente isso. E Então, assim, a própria apostasia dos fiéis pressupõe, né? a No caso, apostasia do supõe clero, a exatamente. apostasia do clero, entende? Isso aí Exatamente. é um fato. Se o clero abdica de sua autoridade, se rebaixa ao mundo, né? Como alguns teólogos dizem, Nossa Senhora de Fátima baixou o sol, né? Ou seja, que representa a igreja, a luz do mundo à terra, né? No milagre de Sim, sim. Fátima, para representar que a luz do mundo, o sol da terra, que é a igreja que ilumina as almas, se rebaixou ao mundo, ou seja, foi ao homem. Se a própria igreja, no caso não a igreja, mas se os homens da igreja, as autoridades da igreja, abdicam de sua autoridade, fazem esse giro liberal da suprema autoridade, o Papa renuncia seu poder em nome dos bispos, os bispos aos teólogos, os teólogos ao novo homem, que tem por sua voz a publicidade, o que haveria de acontecer? Apostasia, evidentemente. Sim, claro. Entende? Como você citou aí mesmo, né? Todos esses casos que a gente está citando aqui, né? De canonização, da liturgia, de outras coisas, tem outros argumentos que o Padre Caldeirão dá, porque a maioria do que a gente leu aqui é o corpo do artigo dele, né? É o corpus, é a resposta dele, né? Na solução das objeções, ele vai tratar de forma muito mais histórica e teológica, vamos dizer assim, de tudo ali do que ele está tratando, tá discorrendo. Então, ele vai falar da canonização, porque agora o processo mudou. Agora o processo ele está na mão dos bispos. O bispo consegue abrir o processo, etc. A liturgia está na mão das conferências episcopais, entendeu? Como é que você fala que a liturgia é infalível, pelo menos a pós-conciliar, né? Claro, é objeto de obrigar consciências, se o Papa está renunciando ao poder dele de fazer isso. E aí você pega a CNBB, os bispos, criatividade, é isso, ninguém é obrigado a nada, todo mundo é feliz, olha que legal, é o paraíso, é o John Lennon, é o Imagine de John Lennon. Né? Exatamente. Então, É, aí até uma coisa que você citou usando o Padre Caldeirão. Nós temos a opinião divergente de outros inúmeros que estão dentro dessa estrutura conciliar, ou seja, teoricamente era para sermos aceitos, né? Porque a gente é de outra opinião, né? Opinião diferente, democracia e tudo mais. O problema é quando você não quer fazer parte desse modo democrático. e nem Se devemos. você fosse tradicionalista, o que é impossível, mas na hipótese, suponhamos, de você ser tradicionalista e participar desse debate democrático, você seria aceito. O problema é que a própria tradição da igreja repulsa e é inconciliável com essa atitude democrática. Então é por isso que eles Claro. repulsam os tradicionalistas, entende? Não é por causa do tradicionalismo em si, é por causa que o tradicionalismo é inconciliável com a democracia instaurada. Tanto que eles aceitam, né? Por exemplo, missa tridentina, pode-se dizer, aquelas lá em comunhão com Roma, né? Missa de A indulto, chamado. cordista, né? A cordista. Exatamente. Por quê? Os Porque, Palilei. exato, eles aceitam o Concílio Vaticano II, estão dentro dessa estrutura democrática e rezam a missa tridentina. Então eles toleram. É uma forma Não, de sim, espiritualidade. Todo mundo não, tem seu jeito de viver além, a vida espiritual. além do que, é o que você citou aí, né? João Paulo II, no Ecclesia Dei, né, naquela constituição que ele soltou, do Ecclesia Dei, ele fala, né, olha, visto que muitos fiéis não se adaptaram às novas formas litúrgicas e são apegados à tradição da igreja, vamos liberar, né, a tradição da igreja. Ou seja, não é porque a tradição da igreja é a que santifica, é a verdade, é a tradição e deve ser respeitada, não. É porque alguns números de fiéis gostam dela, se apegam a ela. Então é o sentimentalismo. Exato. O padre Hess brincava muito, né, ele xingava muito a cordista, né. Então ele falava assim, né? Tá, vocês estão aí celebrando a missa tridentina, estão falando mal do Vaticano II, tá, não sei o que lá. Né, melhor, né? Não, nem falando mal do Vaticano II, né? Fazendo críticas construtivas ao Vaticano II, pra ir pra quê? Né? Vocês estão Para cuidando de ficar a mesma produção, então. coisa, né?
Não tem um combate Dom Lefebvre, porque o acordismo vai falar, não, a gente se apega mais à tradição e tal. Dom Lefebvre vai falar, não, tudo isso aí que tá aí hoje em dia é ruim, é herético, é modernista e tal. Então a gente não vai. Eles chegam a apontar erros do Vaticano II, os acordistas, mas dizem que não deve ser rejeitado como um todo. Eu já vi isso. É, mas enfim. Apontam erros do novo catecismo, do novo direito canônico, e dizem, não, mas mesmo assim nós vamos aceitar. E usam. Enfim, isso aí é outro dia. É a mesma coisa, você tá gripado, entende? É você saber o remédio que deve tomar e querer permanecer gripado, tomando remédio e permanecendo no frio, que vai te resfriar. Não vai adiantar de nada. Você tem que ficar em casa e tomar os remédios. Qual é o remédio? A doutrina tomista, a tradição da igreja. Aí você vai ser curado e libertado A gente perde o frio. Acabou. Não passar frio, ou seja, não ficar perto da autoridade pós-conciliar. Tem um artigo muito interessante do Dominicano de Javrier que eles falam, né? Porque não ter o reconhecimento de Roma é bom para a resistência, para a fraternidade, né? Como um todo. É bom, né? E eles enumeram lá. Mas enfim, isso aí também até é outro assunto para outro vídeo e tal. Enfim, acho que a gente encerrou por aqui. Acho que a gente expôs bem. Passamos até um pouco dos limites aí, 1 hora aí de vídeo. Bom, quer falar mais alguma coisa? Eu já vou encerrar aqui já. Até porque tá ficando bem tarde já, tá ficando bem longo isso aqui. Então, até porque eu quero tratar também do novo processo e tal, né? A gente vai acabar tratando um pouco desse novo processo, falar um pouco sobre isso aí. Até porque essa questão mesmo do novo processo, né? Como se deu o novo processo é interessante. Mas enfim, qualquer coisa aí, pode falar aí. Total liberdade, João, pode falar. Não, enfim, acredito que nós já expusemos todos que é necessário para a compreensão. Nós expomos o princípio liberal, que resulta o método dialogal, digamos, e que, portanto, não compromete a infalibilidade por via do que o próprio magistério conciliar diz de si mesmo. Então nós podemos dizer que o magistério conciliar ele carece, né, tanto da infalibilidade, porque nega a sua infalibilidade própria, ou seja, a autoridade, portanto, a assistência do Espírito Santo, e também não impõe seus ensinamentos, porque o próprio Paulo VI e os papas em seguida deram continuidade ao diálogo. Então pode-se dizer que a igreja conciliar tem um rei que não reina, ou seja, é uma estrutura parlamentar, onde todo mundo debate pacificamente e toma suas conclusões hoje e amanhã são desfeitas para novas opiniões. Me diga uma única sentença que a Comissão Teológica Internacional já formou. Nenhuma. É sempre debate, 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 mais debate. Então toda essa confusão que a gente vê, a gente percebe que o Concílio Vaticano II, os atos de magistério não são simples ter atos hierárquicos, né? Como fala o padre Álvaro Calderon. Então a gente pode concluir muito facilmente que se o princípio liberal do Concílio Vaticano II é mau, não compromete a infalibilidade, não compromete nem a autoridade, porque eles não impõem, e portanto não incluem, né, tanto a autoridade direta, ou, claro, também direta, e portanto se vicia as normas litúrgicas, canônicas, de canonizações, etc. Então, a opinião do padre Álvaro Calderon é basicamente a seguinte: as canonizações, elas são sim infalíveis. As canonizações são infalíveis. No entanto, as ditas novas canonizações não são canonizações de fato, e por isso que são falíveis. Ponto. Elas estão viciadas, né, no seu princípio, é isso. De fato. Então, enfim, basicamente, não há definição, né? Não há tenendem definite, como pede o Concílio Vaticano I. Não há ex cátedra, porque eles rejeitam os poderes da chave. Eles não falam, né, somente a universo eclésio, ou seja, a igreja inteira, a todos os fiéis, mas fala a todo mundo, de modo largo. Né? Fala a pessoas, né? Entendeu? Então sim, não há nada, praticamente, ali do Concílio Vaticano I, as prerrogativas vaticanas aplicadas ao magistério conciliar. Então a gente não pode cair no erro, né, de restringir a infalibilidade da igreja somente a declarações solenes. Isso é um erro, todos os teólogos estão unânimes em afirmar isso. Se um afirma o contrário, né, é um erro escasso, e duvido muito que haja algum teólogo que defenda isso após o Concílio Vaticano I. Então,
baseado nisso, nós temos que separar o joio do trigo e conciliar essas verdades, né, da igreja, essas verdades básicas apresentadas no catecismo com a situação atual, baseado no que o magistério diz de si. Então, pode-se dizer que a virtude, né, é o meio termo entre dois extremos. Você não pode ser um homem sem escrúpulos, mas você também não pode ser escrupuloso. Então, da mesma forma que você não pode diretamente afirmar que o papo não é papo, você não pode aceitar cegamente tudo o que está acontecendo com a igreja, tentando justificar tudo à luz da infalibilidade. Então, o Padre Calderon, Perfeito. na minha opinião, é magistral. É o ponto definitivo, e acredito que todas as objeções feitas pelos sede-vacantistas são nulas e sem efeitos se vistas à luz das análises feitas pelo grandiosíssimo padre, né, que nós temos o privilégio de viver no mesmo tempo que ele. Perfeito. É isso, o Padre Padrão é nosso farol aí nessa escuridão aí pós-conciliar, né? É um grande tomista, enfim, seus comentários não só sobre a crise na igreja, mas sobre liturgia, sobre utomismo, sobre política, sobre né, contra o naturalismo, enfim, são excelentes. Enfim, pessoal, agradeço quem ficou até aqui o vídeo, tá bom? Creio que vamos fazer sim uma segunda parte para tratar um pouco do processo, né? Do novo processo de canonização. Tem umas curiosidades interessantes aí, né? João Paulo II literalmente canonizou mais de 400 santos, né? O escrivá foi o... Não lembro agora que número que ele foi, o número ordinário, se não me engano, foi o número 450 e poucos, né? Que João Paulo II canonizou. Mas enfim, pessoal, agradeço quem ficou até aqui, que assistiu o vídeo aí. Sigam a gente aí no Instagram, sigam o perfil do Gabriel também, vou deixar tudo aí na descrição. Vou deixar o artigo aqui da permanência, que eu acabei lendo aí na descrição. Vou deixar também o link da Candeia para quem quiser comprar. E, bom, é isso. Acho que a gente já se estendeu demais. E obrigado por quem ficou até aqui. Guardem a fé, boa missa, rezem o rosário. E é isso. Fiquem com Deus, salve Maria. Pronto.